Olá, tudo bem? Bem-vindos. Mais um pouquinho de estudos do Bem Segue-me. Essa semana vendo a sessão 2 de Doutrina e Convênios e os versículos de 27 a 65 de Joseph Smith Story, falando sobre a visita do anjo Moroni. Então, na semana passada, nós estudamos sobre a primeira visão, onde Joseph foi perguntar a qual igreja deveria se unir. E foi dito a ele que não deveria se unir a nenhuma delas. Então, ele recebeu do Senhor essa instrução. Não se une a nenhuma das igrejas. E explicou por quê. Né? E 3 anos depois, não teve nenhuma manifestação mais, né? Então, ele só tinha recebido do Senhor o que não fazer. Mas e aí, o que fazer? Então, por conta disso, a gente vai ver agora que Moroni vem dizendo então o que ele tem que fazer. Mas esses 3 anos, ele conta aqui que ele sofreu uma severa perseguição. Severa perseguição dos dois lados, tanto daqueles que eram religiosos, como daqueles que eram o que ele chama de irreligiosos. Então, os dois grupos, aqueles que professavam uma religião, aqueles que não tinham uma religião, se uniram contra esse menino, né? Ele era um capaz. Mas o mais difícil, acho que está no versículo 28, quando ele fala dos amigos, aqueles que deveriam ter tratado Joseph com bondade, né? Foram também ferrenhos perseguidores dele. Então ali, ó, no 28, ele fala o seguinte, que ele fala que sendo muito jovem, né? Fui perseguido por aqueles que deveriam ter sido meus amigos e me tratado com bondade. E aí ele dá uma receitinha de como você trata alguém que não tem o mesmo pensamento seu, que não acredita nas mesmas coisas que você. E isso a gente pode usar na nossa vida para qualquer situação, seja religiosa, seja política, seja cultural, o que for. A pessoa não concorda com o que você concorda, tem uma opinião diferente. Como é que eu trato essa pessoa? Né? Se eu trato com rancor, tentando impor aquilo que eu acredito, mesmo que eu realmente ache que a pessoa está errada, né, ela está enganada, eu posso acabar criando uma barreira, depois difícil, depois de sobrepujar, né, de derrubar. Então ele dá essa receita, como é que eu trato aqueles que eu acho que estão enganados porque pensam diferente de mim. Ele diz o seguinte, e se supunham eles que eu estava iludido, deveriam ter procurado de maneira apropriada e afetuosa reconquistar-me. Olha que receita ótima para nós, né? Então, se a gente acha que as pessoas que não compartilham com as mesmas ideias, com a mesma religião, né, com o mesmo pensamento nosso, como é que eu trato alguém? Dessa forma, né? Eu trato de maneira afetuosa, tentando reconquistá-lo. Então, mas Joseph não teve essa chance, né? As pessoas realmente resolveram persegui-lo. E ele aqui diz que ele se uniu a diversos grupos, ele estava tentando, né, era um jovem, né, estava tentando se encaixar em alguma desses grupos. E aí ele diz que por conta disso, ele acabou, ó, aqui ó, exibindo fraquezas da juventude. Nada sério, ele fala que ele não era dado a nenhum pecado grande ou maldades, não era da natureza dele, mas ele cometeu erros todos, né, da adolescência. E aí ele fala que isso ele sentia que havia então ofendido o Senhor. E ele vai orar ao Senhor para pedir perdão, né, por essas coisas que ele fez, mas também para saber qual era a posição dele diante do Senhor, né? Porque esse silêncio todo, né? Como é que o Senhor estava vendo Joseph naquele momento? Então ele vai, né, se ajoelha estava no quarto dele, e ele começa a abrir o coração para o Senhor. E o quarto começa a se encher de luz. E ele dá aqui uma descrição do que é um ser celestial,
tão perfeita. Ele diz aqui que o quarto começou a ficar iluminado. Ele continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado que o meio-dia. E imediatamente apareceu ao lado de minha cama um personagem em pé no ar, pois seus pés não tocavam o solo. E ele aqui descreve Moroni. E ele termina dizendo que toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa e seu semblante era verdadeiramente como um relâmpago. Aí ele fala que o quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor de sua pessoa. Aí ele falou que no momento que eu vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. A gente vê várias experiências assim nas escrituras, né? Que o Senhor fala, não tema, né? Não tema. E o medo desaparece. E esse, então, esse mensageiro celestial, assim como o Pai Celestial havia feito na primeira visão, chama Joseph pelo nome e se apresenta. Fala, meu nome é Moroni. E eu imagino que quando ele estava traduzindo o livro de Mórmon e chegou na parte escrita por Moroni, ele deve ter ficado, nossa, esse é o meu professor, aquele que veio me dar instrução lá, conheço esse profeta aqui, né? Então ele apareceu, né, para Joseph, se apresentou como Moroni, e então disse que o Senhor tinha uma missão para ele. Então, na primeira visão, não faz nada, né? Não se une a nenhuma igreja e pronto, agora não, agora vem o que Joseph deveria fazer. Aí ele diz assim, lá no 33, né? Que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que meu nome seria conhecido por bem, por mal, entre todas as nações, tribos, línguas e povos. E a gente está vendo isso mesmo, né? O nome da igreja, com a história da primeira visão de Joseph Smith, da grandiosidade do profeta Joseph Smith, espalhando pelo mundo. E aí ele conta por que eu estou aqui. Então, eu vim aqui porque tem um livro, né? Esse livro está escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes deste continente, assim como de sua origem e procedência. Disse também que o livro continha a plenitude do Evangelho Eterno, tal como foi entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. E ele fala que junto com esse livro, ele vai encontrar essas pedras presas a um peitoral, elas são chamadas de Urim e Tumim, e que elas estão depositadas com as placas. Aí ele diz assim que Deus as tinha preparado para serem usadas na tradução do livro. Então tá aí uma das missões de Joseph. Pegar o livro com a ajuda dessas pedras que o Senhor preparou, traduzir esse livro. Ele então começa a citar alguns profetas do Velho Testamento. Então, ele vai para o Velho Testamento, ele vai para o Novo Testamento, ele volta para o Velho Testamento, mas são escrituras que seriam muito importantes para Joseph, ele precisava saber delas. E interessante que ele cita Malaquias, né? Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. E vem Malaquias agora como sendo citado, já no primeiro profeta a ser citado no início dessa dispensação da plenitude dos tempos. Assim como Moroni, que foi o último profeta a escrever no livro de Mórmon, e é o primeiro a vir para dar instruções a Joseph. Então, o último do Velho Testamento, o último do livro de Mórmon, vem aqui em primeiro para dar abertura no que nessa dispensação da plenitude dos tempos que está se iniciando aqui com Joseph Smith. Ele então cita o capítulo 3 de Malaquias. Aí ele pula para o capítulo 4 de Malaquias. O capítulo 4 de Malaquias, ele é tão importante que ele é citado em 4 das obras padrão. E a gente encontra esse capítulo 4 aqui no Malaquias, no Velho Testamento. O Salvador, quando visitou os Efitas, fez questão de citar Malaquias, pedir para que eles escrevessem essa escritura de Malaquias, esses capítulos de Malaquias, quando na Pérola de Grande Valor, tá também aqui, né, que a gente está estudando, essa parte de Malaquias, Doutrina e Convênios, tem Malaquias, então era muito importante que Joseph soubesse o que essa escritura, que ele já conhecia, ele era um estudioso da Bíblia,
a família tinha esse costume, né? Tanto que quando Moroni cita Malaquias, ele fala, eu conheço a escritura, mas ela é um pouquinho diferente do que eu conhecia, né? Então ele fala assim, com alguma diferença. Então vamos ver o que Moroni fala para ele. Ele começa dizendo lá, está aqui no 37, porque eis que vem um dia que arderá como fornalha, e todos os soberbos, sim, e todos os que cometem impiedade, queimarão como a palha, e aqueles que hão de vir os abrasarão, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixarão nem raiz nem ramo. Então, o que ele está falando aqui? Vai chegar o dia, que não está longe, onde o Senhor vai... quando chega nessa parte da queima, né, que vão queimar como palha, significa que a colheita já foi feita. Então, a colheita está sendo iniciada aqui com Joseph. Toda essa colheita. Então, a coligação de Israel é juntar aqueles que são fiéis ao Senhor. Então, aqueles que são soberbos, os ímpios, os iníquos, infelizmente vão ser separados. Aí ele continua. Ele fala assim, ele cita agora, então, o versículo... o versículo 5 do 4. Nós estamos agora no 4 de Malaquias. Ele fala assim, que é diferente da escritura lá, que está em Malaquias original, né? Ele fala assim, ó, que eis que vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se a gente for lá em Malaquias, eu tinha separado aqui, mas já saiu. Malaquias fala assim, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Moroni faz essa mudança aqui, né, que eis que vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, que sacerdócio é esse que Elias teria que voltar para poder restaurar, para poder entregar antes que o Senhor voltasse? Então, tá aqui, ó. Essa escritura de Malaquias parece assim que, olha, antes da segunda vinda do Senhor, Elias vai voltar, né? Então, parece o filme, vai continuar depois essa história aqui. Mas esse sacerdócio que ele está falando aqui é o que? É a autoridade do poder selador, que pertencia, que quem tinha essa chave era Elias, certo? Então, Elias, a gente sabe que ele teve, que o profeta Elias, a gente vai estudar o ano que vem, quando a gente estudar o Velho Testamento, mas Elias, ele selou os céus, que nem orvalho caía na terra. O profeta Elias ressuscitou, reviveu um jovem, fez o azeite, a farinha da viúva não secar, fez fogo cair do céu. Esse profeta tinha esse poder selador. E Malaquias disse aqui que o Senhor não voltaria antes que Elias retornasse. E por conta disso, né, os judeus até hoje têm um prato reservado para Elias. Nas sinagogas, uma cadeira especial para o profeta Elias, que eles aguardam, né? Eles aguardam esse retorno citado por Malaquias. Mas, no dia 3 de abril de 1836, a gente vai estudar isso lá na seção 110, Doutrina e Convênios, Elias voltou para entregar a Joseph, para dar a Joseph esse sacerdócio, né, que é o poder selador, o poder de unir aqui na terra, o que se une aqui se une no céu, né, o poder do selamento de famílias, né, o poder de vencer a morte, no sentido de que a separação que a morte traz, ela é só por um período, porque
se você foi selado aqui com a autoridade e poder que Elias trouxe, com essa chave do poder selador, você vai estar junto lá para sempre, né? Então, tá aqui o que Moroni está explicando para ele, né? Tão importante que né, tanto todas as obras padrão têm essa escritura aqui, né? Tão importante isso que Joseph precisava saber. Mas com essa volta do profeta Elias, o que aconteceria? Ele continua ali, ó. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Então vamos falar disso aqui. Lá em Malaquias fala assim, ó, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui ele fala diferente um pouco, né? Joseph Smith até fala, ele cita de forma diferente, mas essa escritura, essa maneira como Moroni traz, né? Que ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. Que promessa é essa e que pais são esses? Que promessa foi feita a que pais? Tá vendo? Ele fala de dois pais aqui. Ele cita primeiro as promessas feitas aos pais e depois ele cita ali, ó, coração vai voltar a seus pais. Então, vamos falar desses dois pais que Malaquias fala e Moroni cita aqui, então, para Joseph. Esse primeiro ali, ó, que ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, esses pais que ele está falando são os patriarcas, que são quem? Abraão, Isaque e Jacó. Então, as promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó devem ser plantadas no nosso coração. Então, esse espírito de Elias, essa autoridade seladora, né, de Elias, ela vai plantar no nosso coração essas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Então, deixa eu pôr aqui, ó. Presidente Nelson, num discurso dado em 90, falou o seguinte, que o convênio feito com Abraão, ele foi renovado com Isaque. Então, o Senhor fez um convênio com Abraão. E depois com Isaque, ele não chegou, ó, Isaque, como ser filho de Abraão, continua. Não. Ele renovou com Isaque esse mesmo convênio. E depois com Jacó, né, que ele muda o nome para Israel. Ele vem e renova de novo esse mesmo convênio. E as bênçãos dadas a Abraão, a Isaque e a Jacó são nossas também, a partir do momento que nós fazemos convênio do batismo, entramos para a casa de Israel, nós recebemos essas bênçãos, né? Essas promessas são plantadas no nosso coração. Então, as promessas feitas aos pais, Abraão, Isaque e Jacó, são nossas também. E como nós somos herdeiros dessas bênçãos feitas para eles, que são o quê? Qual é o convênio de Abraão, né? O Senhor fez um convênio com Abraão que ele teria uma grande posteridade, que ele teria uma terra prometida, uma terra que seria para ele, né? E que o sacerdócio, todas as bênçãos que vêm com o sacerdócio, desceriam dele e são nossas, né? Essa terra prometida que é física e espiritual, a física ainda estão brigando lá, né? Então, os descendentes lá, os primos, né? Ainda brigam lá na Palestina com Israel, com a confusão toda. Mas é uma promessa que o Senhor deu, que a terra foi prometida para eles. Mas nossa terra prometida, onde é a nossa terra prometida? A gente também tem uma terra prometida, que é o reino celestial. Então, quando nós fazemos parte do convênio, nós temos essa promessa de que nós vamos, por conta do sacerdócio, de todas as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó, retornar à presença do Pai Celestial, a viver com Deus, né? Então, aí quando isso acontece, né? Quando isso acontece aqui, ó, que as promessas que ele plantará no nosso coração,
as promessas feitas aos pais, né? Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou parte do convênio. Eu tenho esse espírito de Elias comigo. O que eu faço então? Aí o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Aí então entra o trabalho de genealogia, de história da família. Então, porque eu sou parte do convênio, eu quero agora, então, meu coração se une aos meus pais. E a gente, com o poder selador, nós vamos selando as famílias e unindo as famílias, né, com as ordenanças do templo. E com isso, então, a terra não vai ser totalmente devastada na vinda do Senhor. Eu estava pensando nessa palavra devastado, quando às vezes a gente vê um lugar assim sem árvores, né? Aquela coisa seca, tipo, nossa, um lugar tão devastado, não é? Aí eu pensei assim, nossa, árvore. Então, se eu tenho um lugar, né, onde as árvores genealógicas são seladas no templo, não é um lugar devastado. Então, famílias eternas. Esse é o espírito de Elias. Esse é o profeta que Moroni diz que voltaria, né, para poder dar esse sacerdócio selador, né, essa chave do selamento para Joseph Smith, para que a terra não fosse devastada na vinda do Salvador. E é impressionante como esse espírito de Elias está forte e vivo hoje. Pessoas, membros da igreja, não membros da igreja, têm esse espírito de Elias. Eu tenho um primo, não é primo direto, é de uma família de um irmão do meu bisavô. Ele vem da linha do irmão do meu bisavô. Ele faz pesquisa de genealogia há muitos anos. Então, ele conseguiu muita coisa, o espírito de Elias, inspirando as pessoas a fazer essa ligação dos pais aos filhos, né? Então, isso é o que Moroni, então, fala para Joseph que aconteceria. Ele, então, vai para o capítulo 11 de Isaías, que fala sobre o tronco de Jessé. A gente vai ver lá em Doutrina e Conversa que ele fala aqui, né, sobre Cristo, né, sobre o rebento que nasceria, que teria que vir, né, que é Joseph trazendo de novo, coligando Israel. Mas a gente vai ver que se passaram 15 anos, eu acho que ele ficou pensando nisso, porque quando ele tem uma chance de perguntar para o Senhor, né, fazer perguntas para o Senhor, ele pergunta justamente sobre Isaías 11, que é citado aqui por Moroni, né, que fala então sobre coisas que aqui fala que estava prestes a ser cumprido, que é justamente esse trabalho de, né, o Salvador coligando esse ramo, né, o tronco que é o Salvador, os ramos bem assim do estilo de Jacó 5, né, a alegoria da oliveira, falando que o Senhor faz isso para poder ter frutos para ele, né? Então, Joseph seria esse rebento que vem, então, né, juntado nesse tronco para poder trazer frutos para o Salvador. Ele vai, então, para o profeta Joel, né? E aí ele fala em Atos antes. Isso, ele cita Atos. E interessante que eu tinha até... Deixa eu ver onde eu anotei aqui de Atos. É tanta coisa que eu escrevo aqui. Aqui, ó, ele fala desse capítulo de Atos, que ele fala do Salvador. Eu vou até abrir aqui, porque é bem interessante. Olha, ele fala lá no Atos 20. Então, lá, Atos 3, 22. Tá aqui, ó. Ele fala ali, ó. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós os irmãos um profeta, semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo o que vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo.
ele está falando de Cristo, ele não está falando de Joseph. Ele está falando de Jesus Cristo aqui. Eu até tinha notado aqui que a importância de que Joseph, de ensinar para Joseph que o centro de tudo é o Salvador Jesus Cristo. Não é Joseph Smith. Joseph Smith é o meio pelo qual as pessoas vão voltar para o Salvador, né? Mas a restauração do Evangelho, o advento do livro de Mórmon, tudo é por causa do Salvador, para prestar testemunho do Salvador, né? Então é interessante que Moroni cita esse versículo que fala do Salvador. Essa é a obra do Salvador. E Joseph Smith seria o meio pelo qual isso aqui, então, seria feito. Então, vamos para frente aqui. Aí ele cita Joel, que fala sobre a segunda vinda, sinais dos tempos, e que estaria, logo se cumpriria. Olha, ele fala lá no 41. Também citou o segundo capítulo de Joel, do versículo 28 até o último. Disse também que isso não havia sido cumprido, mas logo seria. E que a plenitude dos gentios logo ocorreria, né? Então, o que aconteceu? O evangelho seria pregado. Os gentios fariam parte do convênio. E esses gentios fazendo parte do convênio, fazendo parte das bênçãos, né, do convênio de Abraão, iriam então ajudar a coligar Israel, né, que é a missão mesmo, a missão de Joseph, a missão do profeta, do presidente Nelson, é coligar Israel em preparação para a segunda vinda. Aí ele fala lá no 44 que ele ficou meditando sobre a singularidade da cena e maravilhado com tudo aquilo que ele tinha ouvido quando o quarto volta. Antes ele fala como é que foi que Moroni vai embora, né? Ele fala assim que a luz então voltou para ele e ele foi embora. Então essa capacidade, essa luz desse ser celestial, que é uma luz que consegue sair dele e iluminar todo o ambiente e depois voltar para ele, né? Que coisa impressionante. Bom, Moroni vai embora e aí ele volta, né? O quarto se ilumina de novo, ele volta, repete tudo de novo. Então, tá aí, repetição. Por que a gente tem que ouvir a mesma coisa várias vezes? Né? Por que todo domingo a gente tem que ouvir a oração sacramental? Porque quando a gente vai no templo, a gente ouve as ordenanças, vai e vai várias e várias vezes. Porque é a repetição que grava no nosso coração as coisas. E é isso que Moroni chegou. Eu não consigo imaginar Joseph chegando para ele, mas você já tinha me dito isso, não precisa falar de novo, eu já lembro, eu lembrei de tudo, né? Não, ouviu tudo de novo. Então Moroni acrescenta um pouco mais e fala sobre os julgamentos que iriam cair, né, sobre a terra nesses últimos dias. Aí então Joseph Smith ele vai embora, Joseph Smith não consegue mais dormir, fica pensando. Quando o quarto se ilumina pela terceira vez, Moroni volta pela terceira vez e adiciona uma coisa. Ele fala para ele que Satanás, que ele deveria tomar muito cuidado, porque Satanás procuraria tentá-lo por conta da pobreza da família. Ele ia pegar os registros que estavam gravados em placas de ouro. Satanás ia fazer de tudo para testá-lo. E aí ele então alerta Joseph a tomar cuidado. Quando a gente estudou o livro de Mórmon, no ano passado, lá em Mórmon, quando Moroni faz explica muito bem essa diferença das placas de ouro e do registro. Ele entendia muito bem a diferença, né, do que era uma coisa e outra coisa. Ele fala lá no 8:14, ele fala assim, ó, lá em Mórmon 8:14, ele diz assim, ó, e eu sou o mesmo que esconde este registro para o Senhor. As placas em que está gravado não têm valor algum, em virtude do mandamento do Senhor, porque ele verdadeiramente disse que ninguém as obteria para usufruir lucro. Mas o registro
que nelas está é de grande valor, e aquele que a trouxer à luz, o Senhor o abençoará. Então ele entendia muito bem a importância daquelas placas. É ouro? É ouro. Tem valor financeiro? Tem, mas isso não importa, porque não é isso que é importante. O que é importante é o registro que está nessas placas. E Satanás ia tentar fazer o contrário, né? Tentar usar, não o registro. O que importa é o ouro que você tem na mão, que vai tirar a sua família da miséria, né? Mas Moroni vem e fala assim, cuidado, né? Porque eu sei a importância dos registros. Você não pode, você tem que tomar cuidado o tempo todo. E ele fala, então, que ele foi embora, e quando ele foi embora, aí já era o galo cantor, já era de manhã, ele foi trabalhar, mas ele estava tão cansado que o pai falou, não, vai para casa, né? E ele aí diz que ele estava tão cansado que ele tenta pular uma cerca e cai, e fica inerte no chão, e acorda com Moroni vindo pela quarta vez. Aí Moroni então repete tudo o que falou nas outras 3 visitas e fala para ele, vai e conta agora para o seu pai. E ele vai e conta para o pai. Interessante que a primeira visão ele contou para a mãe, ou a visita de Moroni ele conta para o pai, né? Os pais são maravilhosos, né? Então, ele conta para o pai e ele vai, então ele descreve agora o lugar que ele já tinha visto. Quando ele chega lá, ele viu em visão, então quando ele chega no lugar que Moroni havia dito para ele onde as placas estavam, ele reconhece aquele lugar, né? Então ele diz assim, lá no 51, que próximo à vida de Manchester, existe uma colina de considerável tamanho, sendo a mais alta da redondeza. No lado oeste dessa colina, não muito distante do cume, sob uma pedra de considerável tamanho, estavam as placas depositadas em uma caixa de pedra. No meio, daí ele explica como estava ali, né, aquela pedra que ele tentou remover, ele tentou pegar uma alavanca para poder abrir, ele olha e vê as placas lá, ele viu que as placas estavam lá, viu que o Urim e Tumim estava lá, o peitoral, exatamente como o mensageiro havia dito que estavam. E ele fez uma tentativa de tirar, né? Mas ele foi proibido pelo mensageiro. Falou, não, ainda não. Né? Ele disse que o momento não havia chegado. Então, por 4 anos, ele tinha que se encontrar com Moroni naquele mesmo dia, naquele mesmo local para receber instruções. Então foram 4 anos de preparação, até que ele então pôde receber as placas, né, que tinha o registro que hoje nós temos como o livro de Mórmon. Então foram 4 anos. Então ele recebeu, Moroni foi o amigo, né, que visitava ele todos os anos instruindo. Aqui diz que ele citou várias outras escrituras que não podem ser registradas, a gente não sabe mais o que Moroni ensinou, mas ele preparou Joseph para essa missão que ele teria, para esse desafio que seria pegar as placas e traduzi-las, sendo que todo o redor dele tentava ou roubar as placas, Satanás tentando impedir, então, várias coisas aconteceram, mas ele foi muito... A gente vai estudar, né? Martin Harris, as 116 páginas, um monte de coisa que vem agora aqui. Mas a missão dele era essa, a princípio. Você vai traduzir esse livro, cuida dele com a sua vida. E Joseph assim o fez. Depois ele conta várias coisas aqui, né? Ele fala aqui sobre como ele conheceu a esposa dele. Ele fala de Martin Harris, que Martin Harris dá para ele um dinheiro, porque ele não tinha dinheiro, dá para ele um dinheiro para que ele pudesse trabalhar só na tradução. Martin Harris pede um exemplo daquelas placas, né, para mostrar para o professor, que ele tem aquela escritura que o professor fala, não posso... Ele atesta que realmente aquilo era escrito muito antigo. Aí quando Martin Harris conta como é que foi que ele obteve, ele rasga o atestado e fala que ele não pode ler um livro selado, aquela coisa que a gente já sabia, que Nefe sabia
né, que ia acontecer, a gente ouve muitas coisas. E assim, então, ele fala da vinda de Oliver Cowdery, todo esse finalzinho de Joseph Smith Story. Mas a gente vai estudar isso durante vários outros capítulos, nós vamos ir e vir aqui. Mas o importante dessa semana é ver que o Senhor realmente, a obra do Senhor vai seguir, né? E nenhuma mão ímpia vai impedir o crescimento da igreja. Tudo vai ser cumprido, tudo está sendo cumprido. E a visita de Moroni deu esse passo. Agora essa é a sua missão, né? Então é isso que você vai fazer em preparação para a restauração do Evangelho, né? A abertura da dispensação da plenitude dos tempos. E todas essas escrituras que ele cita. E nós fazemos parte disso, né? Nós somos parte desse convênio. Nós somos essas pessoas que têm a responsabilidade de levar isso adiante, de falar, né, para as pessoas, de levar esse evangelho, de coligar Israel desse lado do véu, do outro lado do véu. Esse é o nosso chamado. Então, existem vários discursos muito interessantes. O discurso do Elder Bednar, inclusive falando do que o coração dos filhos voltar-se aos pais. Acho que foi de 2011, se eu não me engano, outubro de 2011, um bom discurso para ler. Discurso do presidente Nelson sobre coligação de Israel. Então, muita coisa de leitura que a gente pode ler. E os santos. Se a gente lê os santos, tem muitos detalhes sobre essa visita de Moroni. Inclusive, Moroni mostrando para Joseph o outro lado, né, as hostes de Satanás, iam tentar mesmo destruir, fazer de tudo para impedir o trabalho de Joseph, que era uma força real, que ele não podia baixar a guarda, né? E o Senhor ia protegê-lo, assim como fez. É isso. Mais uma semana de estudos, essa semana que entra, a gente vai aprender muito com Doutrina e Convênios. Então, vamos nos encontrar na próxima semana, mais um pouquinho de estudos. Boa semana, se cuidem e a gente se vê logo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.